Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Silvia, professora de matemática no sexto ano, na Escola Municipal Dom Otávio Chagas. Estamos aqui para trabalhar juntos a nossa semana 4 das aulas online e nós vamos conversar um pouquinho sobre propriedades das operações. Pessoal, a primeira operação que nós vamos conversar é sobre a adição. Na adição, temos a propriedade comutativa. É importante dizer que comutativa vem de comutar, que significa inverter. Ou seja, na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Observe esse cálculo. 5 mais 4 é igual a 9, assim como 4 mais 5 é 9 também. Você já sabia disso, né? Desse cálculo. O que você não sabia é que isso é uma propriedade que se chama comutativa. Propriedade comutativa é simples assim. A ordem das parcelas não altera a soma. Vamos ver um exemplo? Em um determinado dia da semana, Mariana usou 2 máscaras descartáveis no período da manhã e 3 máscaras no período da tarde. No outro dia, ela utilizou 3 máscaras no período da manhã e 2 no período da tarde. Quantas máscaras Mariana usou em cada dia? Pessoal, simples também, né? No primeiro dia, 2 de manhã mais 3 da tarde, 5. No segundo dia, 3 de manhã e 2 da tarde, 5 também. Então, pessoal, tá aqui. A ordem das parcelas não alterou o valor dessa soma aqui, ok? Vamos conversar sobre a próxima propriedade. Propriedade associativa. Associativa vem de associar, juntar, agrupar. Então, em uma adição de 3 parcelas ou mais, a forma de associá-las não altera o resultado. Pessoal, olha a adição que foi colocada aqui. Pessoal, aqui eu tenho 2 mais uma adição dentro do parênteses. A gente já sabe que a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, não é verdade? Então, e você concorda que o resultado do parênteses é 8? Então, eu vou somar 2 mais 8, 10. Observe aqui embaixo, é a mesma operação com os mesmos números, os mesmos valores. Eu só estou associando de forma diferente. É o resultado do parênteses mais 5. Então, o resultado desse parênteses aqui é 5. 5 mais 5, 10. Então, a forma que eu associei nas minhas parcelas não alterou a soma. Isso é propriedade associativa. Olha o exemplo. Em uma farmácia foram vendidas 20 unidades de álcool em gel no período da manhã, 30 unidades no período da tarde e 10 no período da noite. Quantas unidades de álcool em gel foram vendidas nesse dia? Pessoal, olhe só como foi associado. 20 mais a operação que está dentro do parênteses, mais essa adição que está dentro do parênteses. Você concorda que o resultado do parênteses é 40? Então, 20 mais 40, 60. Aqui embaixo, trabalhei com os mesmos números a mesma operação. Eu só associei de forma diferente. Então, o resultado do parênteses é 50. 50 mais 10, 60. Então, eu associei de forma diferente e não alterou o valor da soma. E isso é propriedade associativa. Elemento neutro. A soma de qualquer número natural com zero como resultado, tem como resultado o próprio número. Ou seja, qualquer número somado com zero é o próprio número. Está aqui, né, pessoal? 0 mais 100 é 100, 20 mais 0 é 20. Então, simples também, né? O zero, ele é o elemento neutro da adição e qualquer número somado com zero é o próprio número. Olha só o exemplo. Na cidade de Maravilha, moram 20 mil habitantes. O prefeito decretou que suas entradas fossem fechadas. Sabendo que nenhuma pessoa se mudou para esta cidade ou veio passear, quantos habitantes temos? 20 mil mais a quantidade que mudou, ou seja, 0, 20 mil. Tranquilo também, né, pessoal? Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a propriedade da multiplicação, a operação multiplicação. Pessoal,
Lembra lá na adição que a gente falou sobre propriedade comutativa? Podemos inverter? Na multiplicação também podemos fazer isso. Na multiplicação, em uma multiplicação de números naturais, a ordem dos fatores não altera o resultado. Veja só, 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 é 12 também. Eu alterei a ordem dos fatores, mas isso não alterou o resultado, não alterou o produto. É importante reforçar que produto é o resultado de uma multiplicação. Quando vocês se depararem com atividades perguntando qual é o produto, essa atividade está perguntando qual é o resultado da multiplicação. Então, na multiplicação, a propriedade comutativa também posso inverter, né? No caso aqui, fatores, e isso não vai alterar o valor da soma. Tudo bem? Vamos ao exemplo? Beatriz comprou 5 sabonetes líquidos que custa R$3 cada um e 3 luvas descartáveis no valor de R$5 cada par. Qual foi o total gasto com sabonetes e com luvas? Pessoal, 5 sabonetes a R$3 cada um, R$15. 3 pares de luva a R$5 cada uma, cada par, R$15 também. Então, eu alterei a ordem dos fatores, mas isso não alterou o valor da soma. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Pessoal, na multiplicação também podemos conversar sobre a propriedade associativa. Propriedade associativa em uma multiplicação com mais de 2 fatores, a ordem de associá-los não altera o resultado. Lembra lá na adição que quando eu associava de forma diferente as minhas parcelas, não alterou o resultado? Na multiplicação também vai acontecer isso. Eu vou alterar a ordem dos fatores e isso não vai alterar o resultado. Eu posso associar, agrupar, juntar, associar que de forma diferente, que isso não vai alterar o meu resultado. Olha só, prestem atenção. 2 vezes uma operação que está dentro do parênteses. Então, eu vou resolver isso aqui, concorda? E concorda que esse resultado dentro do parênteses é 20? 4 vezes 5 é 20? Então, 2 vezes 4 vezes 5, 2 vezes 20, 40. Aqui, estou trabalhando na mesma operação, com os mesmos valores, os mesmos números. Porém, eu só estou associando de forma diferente. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5, 40. Então, eu associei de forma diferente, mas isso não alterou minha soma. Olha só. Vamos ao exemplo? Beatriz lembrou que sua mãe também queria luvas descartáveis. Então, ela dobrou a compra nesse item. Quanto que ela vai pagar pelas luvas? Pessoal, olha só. Então, se ela vai comprar 3 pares de luvas a R$5, ela vai pagar 15, né? Se ela tivesse comprado só para ela. Mas ela lembrou que a mãe dela também queria. Então, ela dobrou a quantidade de compras nesse item. Então, dobrou, multiplicou por 2. 2 vezes essa quantidade. Então, 2 vezes 15, que é o valor, né, que ela vai pagar, é igual a 30. E aqui, o que eu fiz? Eu associei de forma diferente. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3, 30. Associamos de forma diferente e isso não alterou o valor da soma. Ok? Então, na multiplicação também podemos usar a propriedade comutativa e associativa, ok? Elemento neutro. Na multiplicação de um número natural por 1, o resultado é o próprio número. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 3 vezes 1 é 3. 257 vezes 1 é 257. Então, simples. Nem tem muito o que se falar, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o 1 é considerado elemento neutro na multiplicação. Vejamos um exemplo. Na Cidade Maravilha, que está dividida entre 10 bairros, os profissionais da saúde decidiram realizar uma palestra em cada bairro por videoconferência sobre a prevenção do Covid-19. Quantas palestras foram realizadas nessa cidade? Pessoal, então eu tenho 10 bairros.
Vou realizar uma palestra em cada bairro. Quantas palestras vão ser realizadas? 10. 10 vezes 1, 10. Subtração, pessoal. Na subtração, nós vamos conversar sobre a propriedade da compensação. Observe só como trabalhamos a propriedade da compensação da subtração. Ao adicionarmos ou retirarmos o mesmo número do minuendo, o valor não se altera. Olha só. Vamos colocar isso aqui como dinheiro? Ó, eu tenho R$45, ganhei 15, então eu tenho 60. Mas se eu tenho 60 e gastei esses 15 reais que eu ganhei, eu não vou voltar a ter 45? Pois é, isso é propriedade da compensação. Quando adicionamos ou subtraímos um mesmo valor no minuendo, não, o valor não se altera. Olha só, ganhei 15 e tirei 15, então eu vou voltar para o mesmo valor que eu tinha, não é verdade? Então é isso, propriedade da subtração, da compensação. Quando eu somo, quando eu adiciono ou retiro, vou subtrair esse mesmo valor no minuendo, esse valor não se altera, ok? Veja o exemplo. Na Cidade Esperança, contém 152 profissionais da saúde e na Cidade Maravilha, 141. Qual é a diferença na quantidade de profissionais da saúde entre as cidades Esperança e a Cidade Maravilha? Pessoal, é importante reforçar que diferença é o resultado de uma subtração, tá bom? Então, eu quero saber o resultado da subtração da quantidade de profissionais da saúde da Cidade Esperança com a Cidade Maravilha. Então, basta fazer 152 menos 141. Então, esse resultado é 11. Ok, até aqui. Olha o item B. Se a Cidade Esperança contratar mais 32 e a Cidade Maravilha também contratar a mesma quantidade, qual será a diferença de quantidade de profissionais de saúde entre os dois? Então, pessoal, olha só, a Cidade Esperança tinha 152, foi contratado mais 32, 184. Na outra cidade, temos 141, somamos com 32, 173. Agora, eles têm quantidades diferentes, mas eles aumentaram a mesma quantidade. Então, a hora que eu faço 184 menos 173 também é 11, porque foi adicionado o mesmo valor. Então, a diferença entre profissionais de saúde da cidade ainda continua 11, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a propriedade da compensação na divisão. Olha só, em uma divisão exata, ao multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o quociente não se altera. Pessoal, antes de mais nada, precisamos reforçar quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente, né? Então, aqui nesse caso, ó, vamos ler essa divisão. 3.000 dividido por 10 é igual a 3.000. Igual a 300, desculpe. 3.000 é o dividendo, 10 é o divisor e 300 é o quociente, o resultado da divisão. Observe esse exemplo aqui que eu coloquei também. 6.000 dividido por 20, 300. Pessoal, observe que 6.000 é o dobro de 3.000, assim como 20 é o dobro de 10. Então, vocês concordam que para eu poder chegar nesses 6.000, eu multipliquei por 2, né, o 3.000, ou posso pegar também os 6.000 e dividir por 2, como está aqui. Se eu dividir 6.000 por 2, não chega nos 6.000 novamente? Se eu dividir o 20 por 2, chega ao 10 também. Então, é por isso que o valor não se altera, porque quando eu divido ou multiplico o dividendo e divisor por um mesmo número, o quociente não altera, tá? Olha só, as escolas da Cidade Maravilha doaram 2.000 cestas básicas para serem divididas entre seus 10 bairros. Quantas cestas foram distribuídas para cada bairro? Então, 2.000 cestas, dividida entre 10 bairros, 200 cestas básicas para cada bairro.
As escolas da Cidade de Esperança doaram 4.000 cestas básicas para serem divididas entre seus 20 bairros. Quantas cestas foram distribuídas para cada bairro? 4.000 cestas dividido por 20, 200 cestas básicas também. Então, pessoal, olha só, vocês concordam que a quantidade de cestas básicas da Cidade Maravilha é um valor. A da Cidade Esperança é o dobro, a quantidade de cesta básica, porém a quantidade de bairro é o dobro também. Então, por isso que o quociente não mudou o resultado, ele não se altera devido a isso, tá bom? Simples assim, né, pessoal? Pessoal, espero ter ajudado. Consultem o professor de vocês, sigam o roteiro corretamente dessa semana para vocês fazerem de forma correta as atividades, tudo bem? Espero que a gente se veja logo, né, nas aulas presenciais. Vamos torcer, pensar positivo para isso, não é verdade? Dias melhores virão, a gente terá aula presencial rapidinho, se Deus quiser. Vamos pensar positivo e fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.